jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, como vocês já devem ter visto aqui no título do vídeo, a gente vai contar relatos só de ligações do além. O que vocês acham? Bom, eu já garanto, vai estar muito bom, viu? Então assim, já dá aquela curtida, já compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se aparecer a opção de hypar para vocês, já hypa aí para mim, que ajuda demais o canal. E se tiver algum relato, alguma história bem macabra para contar para mim, me manda, eu sempre deixo o e-mail aqui na descrição do vídeo, tá bom? Dados os recados, vamos lá para o primeiro relato, que chama O Fantasma Camarada. Quando os meus pais se separaram, foi um período muito difícil. Para falar a verdade, para mim não mudou muito, pois meu pai vivia viajando e eu já o via poucas vezes no mês. Então, minha rotina com ele continuou praticamente a mesma. Mas para minha mãe, foi muito difícil. E o que mais me marcou na separação deles foi o sofrimento dela. Ela tentava de toda forma disfarçar, mas eu a conhecia bem. Éramos muito próximas e eu era capaz de sentir a tristeza em seu olhar. Enfim, meses após a separação, minha mãe decidiu que deveria se mudar, sair da casa onde ela vivia com meu pai. Nos mudamos para uma casa no bairro próximo. Ela era menor, porém bem aconchegante. Acho que quando tudo aconteceu, já tinha mais ou menos um ano que os meus pais haviam se separado. Num dia chuvoso, alguém bateu em nossa porta. Era um homem, até ajeitado. Ele estava bem vestido, porém ensopado. Pediu para usar o telefone. Caso minha mãe não se sentisse confortável, pediu que ela mesma ligasse para um mecânico. O carro dele havia estragado ali na rua e o celular acabado a bateria. Minha mãe era uma boa pessoa, porém bem desconfiada. Ela pediu a descrição do carro do homem, disse que ligaria para o mecânico e pediu que ele aguardasse do lado de fora. Depois de ligar, ela pegou uma toalha e levou para ele. O homem agradeceu minha mãe e ela aguardou com ele na varanda, me mantendo em alerta e de porta trancada dentro de casa. O mecânico chegou lá e o homem o levou até o carro usando toalha como guarda-chuva. Após o consentimento da minha mãe, claro. Essa história poderia ter acabado aí, mas não acabou. Alguns dias depois, era um fim de tarde, quando alguém bateu em nossa porta. E era aquele homem novamente. Agora com um buquê na mão e a toalha lavada e passada na outra mão. Ele deu o buquê para minha mãe e devolveu a toalha, agradecendo por aquele dia. Contou que ele estava a caminho de um jantar importante e a ajuda imediata da minha mãe fez chegar a tempo no lugar. E apesar de ensopado, ele conseguiu fechar o negócio. Dessa vez minha mãe foi menos desconfiada com o homem e o chamou para entrar, ofereceu um café. E aí vocês já imaginam, né? Conversaram por um tempo, trocaram os números de telefone e marcaram um encontro. Eu, particularmente, sempre achei aquela história uma bizarrice total. Mas minha mãe estava feliz, como eu já não via há muito tempo. Então, fiquei feliz por ela também. Pois bem, o dia do encontro chegou e minha mãe estava muito empolgada. Havia até comprado um vestido para a ocasião. Ela já estava pronta e apenas esperando ele chegar para levá-la. E então o telefone tocou. Eu atendi. Era a voz de um senhor de idade pedindo para falar com minha mãe. Eu a chamei e ela veio cantarolando. Pouco depois que atendeu o telefone, vi o semblante dela mudar gradativamente. Ela desligou e ficou em silêncio. E eu em cima dela, perguntando compulsivamente o que tinha acontecido. Durante toda a conversa, eu só escutava minha mãe me perguntando: quem que tá falando? Ah, mas quem que tá falando? Enfim, não houve tempo da minha mãe me responder, pois logo a campainha tocou e era o tal homem. Ela levantou estranhamente furiosa e abriu a porta, enchendo o homem de perguntas. Ele ficou surpreso, e eu juro pra vocês, ele saiu correndo lá de casa. Minha mãe não quis falar nada naquela noite, e eu respeitei, mas no outro dia a questionei sobre o ocorrido, e então ela me contou sobre a estranha ligação. Ela disse que o senhor que tinha ligado disse a ela que não era para ela sair com aquele homem. Disse que ele era um caloteiro e vivia de pequenos golpes atraindo mulheres solitárias apenas para limpar suas contas e depois sumir. Completou dizendo para ela chamar a polícia e se afastar.
Quando ela questionou quem estava falando, ele se identificou como, vou chamar aqui de Sr. Roger, e que o senhorio da casa, o homem que alugava a casa para minha mãe, o conhecia. Logo depois, a ligação caiu. Tomamos café falando pelo menos umas 200 palavras por segundo. Sério, a gente não conseguia parar de falar sobre o assunto. Minha mãe não tinha motivo nenhum para acreditar no tal Sr. Roger, mas algo fez ela dar o benefício da dúvida para ele, e não para aquele homem. Sem contar a forma que o cara reagiu quando minha mãe confrontou. Assim que terminamos o café, minha mãe decidiu ligar para o dono da casa e perguntar sobre o tal Sr. Roger. Ela colocou o telefone no viva voz e contou sobre o ocorrido. Um silêncio desconfortável se estendeu pelo que parecia ser horas. E então, gaguejando, o homem respondeu: olha, deve ser algum engano, viu? Um trote ou qualquer coisa do tipo. O único Sr. Roger que eu conheci era o antigo dono da casa. E ele faleceu já tem muitos anos. Minha mãe, que é bem medrosa, desconversou rapidamente e desligou. Eu disse para ela olhar a Bina. Assim a gente poderia ligar para o número de volta e descobrir alguma coisa. Assim fizemos. E eu realmente não sei explicar o que houve, mas não tinha registro de nenhuma ligação naquele dia. Minha mãe se convenceu de que era uma ajuda do além e decidiu seguir o conselho por completo. Ligou para a polícia e relatou sobre o homem. A polícia disse que viria até nossa casa. E eles vieram. Vieram com algumas fotos e perguntaram se era o mesmo homem, sabe? Eram cortes e cores de cabelo diferentes, uma coisa ou outra, tipo um brinco, um boné, um estilo. Mas era ele, em todas as fotos. A polícia explicou que ele era um estelionatário e que já estavam procurando por ele já tinha algum tempo. Minha mãe contou que tudo que sabia, carro, placa, ela ainda tinha anotado na gaveta abaixo do telefone, do dia que ele foi lá pedir ajuda, né? Descreveu como ele estava, cor de cabelo e afins. A polícia pediu para ela entrar em contato caso ele viesse de novo, mas acabou aí, nunca mais soubemos dele, nem se foi preso ou se seguiu fazendo vítimas. Também nunca soubemos quem fez aquele telefonema. Minha mãe acredita que o antigo dono da casa havia alertado ela, sabe? Eu ainda não sei o que aconteceu, mas o que eu sei foi bem estranho. Gente, foi um fantasma camarada mesmo, né? Então, podia ser alguém que tava seguindo o cara, né? Tipo, querendo, sei lá, um ex de alguma mulher desenganada ou o atual de alguma mulher desenganada que tava seguindo ele. Pode ser, né? Mas não explica como que ele sabia o nome do antigo dono da casa. E tipo que aquela pessoa com aquele nome, quem saberia dar uma referência dele era o novo senhorio, né? O novo dono da casa que estava alugando a casa para a mulher. E aí, quando junta as duas coisas, o mistério fica estranho mesmo. Mas foi uma coisa benéfica, né? Ela poderia ter tomado prejuízo financeiro e se ferido muito, né? Se magoado muito, porque se vê, ela tinha acabado de sair de um casamento. E aparentemente sofreu muito. Aí ia levar um golpe através de um relacionamento. Tinha que ficar destruída. Enfim, a gente falta de caráter, né? Tipo assim, não destruir só o financeiro da pessoa, mas também o emocional. Mas que bom que esse fantasma camarada apareceu, né? Mas é isso, vamos para o próximo relato. E o próximo relato se chama Pedido de Socorro. Eu trabalhava como socorrista e era mais ou menos 2008. E eu nunca vou esquecer aquele acidente. Era fim de tarde quando um trem de passageiros se chocou com um trem de cargas. Um acidente terrível que marcou minha cidade. 24 pessoas morreram naquele dia e 150 ficaram feridas. Foi uma loucura. Eu nunca trabalhei tanto e espero nunca ter que trabalhar. Pelo menos não por esse motivo. Para além da evidente tragédia, outro fato mínimo inexplicável também me marcou naquele dia. Como esperado, assim que noticiado, vários familiares das pessoas que estavam no trem
começaram a entrar em contato com os canais de emergência e ir para o local, a fim de encontrar seus entes e terem notícias. Eu estava próximo à fita que isolava a área, acompanhando um paciente para entrar numa ambulância, quando uma mulher começou a me gritar compulsivamente balançando o celular. Ela dizia: por favor, meu marido está no trem ainda, ele está me ligando, pedindo socorro. Aquilo me chamou a atenção, então fui ao encontro da mulher. Aos prantos ela me mostrou o celular. Havia mais de 10 ligações do marido, que começaram mais ou menos 5 minutos após o acidente. A mulher me contou que ele pegava aquele trem diariamente, e que antes mesmo de saber do acidente pela mídia, seu marido começou a ligar para ela. Mas a ligação estava muito ruim, havia um tipo de estática que a impedia de entender o que ele dizia. E ela, em poucas ocasiões, entendeu a palavra socorro. Ela me deu uma foto dele e me passou um número para que eu pudesse ligar. Talvez assim escutaríamos o celular chamando e o encontraríamos lá. Com tantas pessoas, helicópteros, sirenes, seria quase impossível ver um telefone tocando. Mas eu peguei a foto e o número, pelo menos para acalmar a mulher. Fui até a pessoa que estava coordenando a operação e contei a história da mulher. Tentamos ligar para o celular na esperança de que pudéssemos falar com o homem e ele pudesse nos dizer ao menos onde havia sentado no trem, para termos um ponto de partida, né? Importante dizer que a essa altura o acidente já havia acontecido há quase 5 horas. Tentamos diversas vezes ligar, mas em todas a ligação caía diretamente na caixa postal. Durante a procura, encontramos mais sobreviventes e fomos efetuar o resgate. Acabamos por não priorizar encontrar aquele homem, e sim socorrer o que íamos encontrando pelo caminho. E isso durou mais algumas horas. Já era de madrugada, por volta de 2 ou 3 da manhã, quando a central nos contatou, dizendo que alguém estava ligando, pedindo socorro, e que a pessoa ainda estava no trem. Eles disseram que havia uma estática muito grande na ligação e que mal conseguiam entender o que dizia. Lembrei da mulher que havia conversado mais cedo e pedi o número que ligou para a central. Eureka, era o mesmo número. Haviam poucas pessoas desaparecidas, e então me senti na obrigação de me empenhar em achar aquele homem, já que a quantidade de socorristas era bem superior de desaparecido agora, e eu poderia me dedicar inteiramente a isso. Pedi a ajuda de um colega e seguimos chamando pelo homem e tentando ligar para ele. E eu gastei um bom tempo para encontrá-lo. Me lembro que o dia estava amanhecendo já, quando uma parte das ferragens foi retirada e eu reconheci o que antes havia sido o homem da foto que aquela mulher me passou mais cedo. Infelizmente, ele já havia falecido, mas isso não foi o mais estranho da história. De acordo com o legista, pelos ferimentos dele, o homem morreu de forma rápida e imediatamente após o acidente. Não havia nada a se fazer. O celular dele foi encontrado em seu bolso, completamente destruído. Nunca encontrei explicação para aquele ocorrido. O pessoal da central, quando contei a história, tentaram procurar a ligação, mas estranhamente não encontraram. Era como se ela nunca tivesse existido. A única coisa que encontraram foi a ligação que fizeram para nós, comunicando o pedido de socorro do homem, que a essa altura aparentemente já estava morto há horas. Não vi a mulher novamente. De toda forma, não sei se teria coragem de perguntar a ela sobre o assunto a considerar sua perda. De todo jeito, ainda penso nisso e me pergunto o que aconteceu naquele dia. A gente tem muita história, né, de pessoa que já faleceu e pede socorro porque não entendeu, né, que morreu. E aí, enfim, tenta achar um jeito de pedir socorro e eventualmente até consegue, né? Ou se não, tipo, que quer ajudar alguém, né? Igual muita história. Tem uma que eu quero contar aqui no relato que ela virou reportagem, não é do Brasil, de uma mulher que aparentemente pediu socorro para sua filha, né? Que as duas sofreram um acidente. Ela tinha uma menina de uns 2 anos, eu acho, não lembro a idade da menina. E ela pediu ajuda para a filha dela, né? Ela pediu socorro para que os socorristas vissem a filha dela e salvassem que ainda estava viva. Então, assim, é muita história, é muito relato disso, né? É difícil de duvidar. Mas, enfim, muito triste isso. E vamos para a próxima história, que chama Siga em Frente.
Meus pais moram na mesma cidade desde que se casaram. Eu nasci e cresci naquela casa até sair de lá para ir para a faculdade. A vizinhança também sempre foi muito estável, raramente as pessoas se mudavam e havia poucas casas de aluguel por ali. Dito isso, fica fácil entender o quanto crescemos próximos aos vizinhos, e essa história aconteceu com uma vizinha muito querida. Eu vou chamar ela aqui de Senhora Margot. Era o início dos anos 70 e a Senhora Margot havia ficado viúva há pouco tempo. Antes ela era alegre e vivia mexendo no jardim, mas quando seu marido morreu, ela ficou muito mal e quase não saía de casa. Achávamos que ela não ia conseguir seguir sem o seu companheiro de tantos anos. Mas um dia, meses após o falecimento do marido, Margot saiu de casa com roupas claras penteadas e sorrindo. Apesar de ficar aliviada, aquilo chamou a atenção da minha mãe, que achou prudente tentar se aproximar mais da vizinha, para ter certeza que aquela mudança abrupta era realmente algo positivo. Depois de uma troca breve de palavras, minha mãe convidou a senhora para um lanche e, para sua surpresa, ela aceitou imediatamente. Pois bem, quando a senhora Margot chegou lá em casa, minha mãe fez um chá, bolos, biscoitos e conversou bastante, até achar uma brecha para perguntar sobre a alegria repentina que havia tomado conta da mulher. Quando a minha mãe perguntou, ela parou por um instante, deu um sorriso sem graça e disse: "Você não iria acreditar." Minha mãe insistiu e, um pouco constrangida, a senhora Margot contou. Foi mais ou menos assim que ela contou para minha mãe. "Sabe, fulana, quando meu marido morreu, eu fiquei assim, sem chão. Ele sempre foi tão saudável, forte, e eu sempre achei que eu ia bem antes dele. Depois de alguns dias do funeral, eu estava inconformada e comecei a procurar meios de tentar me comunicar com ele. Então fiquei sabendo de um médium que participava de um programa de TV, e ele recebia ligações de pessoas ao vivo e dava recados dos seus entes já falecidos para essas pessoas. Eu fiquei completamente focada em conseguir falar com esse médium. Ligava todos os dias, todo o tempo que ela estava no ar, mas nunca tinha sido atendida, e por vezes o telefone sequer chamava. Um dia isso mudou. Eles me atenderam e na hora que eu ia falar, você não vai acreditar, a linha caiu. Eu fiquei desolada. Senti que não queriam que eu falasse com meu marido, sabe? Chorei muito e desejei até morrer. Nesse dia eu adormeci no sofá, depois de horas e horas de choro. Acordei era mais ou menos assim umas 4 da manhã, com meu telefone tocando. Um pouco sonolenta, olhei a hora e atendi, acreditando que era, sei lá, um trote ou alguma coisa assim. Mas você não vai acreditar. Era ele, o meu amor, meu marido. Eu reconheci a voz dele. E, apesar de estar chiando muito, a mensagem foi muito clara. Ele estava num tom carinhoso, mas preocupado. Pediu que eu seguisse a minha vida, que eu fosse feliz, pois era impossível para ele ter paz enquanto eu estivesse assim. Ele disse que estava me esperando, mas que não era a minha hora naquele dia. Enquanto não chegasse a hora, eu deveria viver. E aí eu chorei novamente, fulana, mas dessa vez foi de alegria. Minha mãe também chorou ouvindo a história. Ela nunca soube se isso tinha sido alguma alucinação da senhora Margot, já que ela estava tomando vários remédios após a morte do marido, calmantes, remédios para dormir e afins. Talvez tivesse sido até um sonho vívido, sabe? Por causa da decepção de não ter conseguido falar com o tal médium, que ela quis acreditar nesse sonho. Ou quem sabe foi real e o falecido deu um jeito de falar com a mulher, tentando ajudá-la. Minha mãe nunca soube. Eu também nunca cheguei a nenhuma conclusão. Sei que minha mãe sempre nos contava essa história muito emocionada. A senhora Margot viveu por quase uma década depois disso. Ela sempre estava feliz e sorrindo. Ela morreu dormindo e nesse dia, antes de encontrarem o corpo, alguns vizinhos disseram que ouviram uma música vindo da casa, o que era estranho, já que ouvir música era um hábito do marido de Margot e não dela. Quando souberam que a mulher havia morrido, os vizinhos disseram que o marido tinha vindo buscar. Aí eu tô arrepiando tudinho. Pode não ser assustadora, mas eu sempre gostei dessa história e eu sei que ela é real, pois realmente conheci a senhora Margot e o seu marido. Gente, que bonito, né? Bonito assim, né? Triste.
Mas bonito, eles tiveram uma vida, né? Ela já era uma senhora, então eles ficaram muitos anos juntos, viveram juntos. E ele, mesmo depois da morte, quis ver ela bem e depois ainda voltou pra buscar ela. Ai, eu sou muito emotiva, gente. Eu sou fácil de chorar com as coisas. Parece que depois que eu tive minha filha eu fiquei mais ainda. Mas enfim. Muito bonita a história, não tenho o que dizer. E vamos para o próximo relato, se eu conseguir. Vou até tomar um cafezinho aqui. Gente, essas histórias de ligação do além e de ter uma lista aqui de entes, sabe? Entes queridos que voltam para algum motivo, para dar algum recado, para se despedir. É uma coisa que mexe muito comigo, eu fico muito emocionada. Como que o amor pode transcender a morte. Enfim, não vou ficar falando muito disso, senão eu vou acabar chorando aqui. O próximo relato chama Quem Ligou para o Médico. Gosto muito de ouvir histórias de terror. Apesar de minha idade ser um pouco mais avançada, é um hábito que eu tenho desde muito nova, sabe? Percebo que a maioria das histórias, as experiências sobrenaturais das pessoas são negativas. Eu, por outro lado, apesar de ter uma história para contar, a minha foi muito positiva. Fiquei viúva muito nova, era 1982 e eu tinha apenas 27 anos e uma filha de 6. Meu marido deixou uma quantia generosa para minha filha e eu. O suficiente para eu poder cuidar da minha pequena sem precisar sair para trabalhar. Não era uma fortuna. Não podia dizer que eu havia ficado rica, claro. Mas se eu administrasse bem, poderia seguir cuidando da minha filha, ajudá-la com a faculdade e viver bem até me aposentar. Depois do choque da morte do meu marido, ao saber dessa quantia, achei melhor me mudar. Tudo da casa que morávamos me lembrava a ele, e era muito difícil para nós continuarmos lá. Decidi que iria procurar uma residência numa área rural, um sítio, uma casa afastada, coisa assim. Queria que minha filha crescesse livre pelos campos como eu tinha crescido. Era um sonho meu e do meu marido, então assim o fiz. Achei um pequeno sítio com uma bela casa, muito bonita e antiga, e ela estava vazia há muito tempo, e precisava de uma boa faxina, pintura, mas assim, seria o lar perfeito para nós. O preço era assustadoramente em conta, e quase não comprei pensando que havia algo errado na casa, mas no fim, nos apaixonamos tanto pelo lugar que acabei esquecendo disso. Lá havia uma estrutura que parecia ser um jardim, vários canteiros feitos de concreto, tomando forma ao longo do quintal. Minha filha ficou obcecada com esse canto específico da casa e se empenhou em cuidar do lugar para que tornasse um belo jardim. Algumas semanas depois, ela veio até mim toda empolgada, dizendo que havia uma senhora no jardim. Ela disse que a senhora era muito boazinha e que estava lhe dando conselhos de como cultivar rosas. E também dizendo que antigamente aquele jardim era repleto de rosas de todas as cores. Ela foi tão detalhista em seu relato que eu fui até o jardim para conhecer a tal senhora, sabe? Achei que pudesse ser um familiar, um amigo ou um antigo morador. Apesar de procurar bastante, não encontramos a gentil senhora. Os dias se passaram e minha filha seguia falando sobre essa senhora. E depois de a ver conversando sozinha, principalmente no jardim, concluí que ela havia inventado uma amiga imaginária. Meses se passaram desde a nossa mudança e minha filha começou a se sentir mal. Ela estava com muita febre e de cama. Eu acreditei que era uma gripe forte. Ela já estava doente há uns 3 ou 4 dias e eu decidi esperar por mais um dia para levá-la no hospital. Não era a primeira vez que ela tinha uma gripe forte e os médicos costumavam me dizer: gripe passa em 5 ou 7 dias, não precisa se preocupar, mamãe. E eu segui à risca esperando esse período. Antes que concluísse o prazo que eu tinha determinado, minha campainha tocou tarde da noite. Acho que eram umas 11 horas ou coisa assim. Estava deitada com minha filha na cama
e ela estava com bastante febre. Eu deixei por um instante e fui abrir a porta. Ao abrir a porta, me deparei com um homem de uns 60 anos mais ou menos. Ele tinha uma maleta, usava casaco e um chapéu preto, e ele disse: "A fulana mora aqui?", se referindo à minha filha. Eu, sem entender nada, disse que eu era mãe dela. E o questionei, perguntei o que ele queria. Ele então me disse que haviam ligado em seu consultório pedindo que ele viesse nesse endereço para atendê-la. Logo depois disso, ele se apresentou e disse que era um médico. Eu não entendi muito bem a situação na hora e, apesar de não ter chamado, deixei que ele entrasse, pois minha filha realmente estava bem doente. Ao examiná-la, ele disse que deveríamos levá-la imediatamente para o hospital, pois ele acreditava que se tratava de meningite. Levei minha filha e após alguns exames ficou confirmado que ela estava com meningite. Ela fez o tratamento, se curou, ou isso foi descoberto bem no início. Quando o pior passou, eu procurei aquele médico e perguntei quem havia ligado para ele. Ele ficou sem graça e disse que foi algo inusitado. Alguém ligou diretamente no consultório dele sem passar pela secretária. Era a voz de uma senhora idosa que estava procurando por seu pai. O médico me explicou que seu pai também era médico e que tinha o hábito de atender em casa, mas ele já tinha falecido, já tinha bem uns anos. Ele disse que atendeu o chamado por se tratar de uma paciente de seu pai, aparentemente idosa. Mas o final de seu relato foi o que realmente me impressionou. Ele contou que inicialmente não reconheceu o endereço, mas quando chegou à residência, se lembrou da casa e afirmou que costumava acompanhar seu pai nas frequentes visitas que ele fazia à casa. Lá morava uma senhora, e ela sempre estava num jardim de rosas que cultivava até adoecer e ficar de cama. Ela morreu na casa, e depois disso, nunca mais ele e o pai dele voltou lá. Me arrepiei inteiro ouvindo aquele relato. Pedi para que ele me mostrasse o número que ligou para ele naquela noite. Imediatamente reconheci aquele número. Era o número da minha casa. Eu acredito que aquela senhora tenha ligado para ele. Vocês podem achar que foi apenas uma cascata de coincidência, mas eu acredito que foi sobrenatural. Eu agradeço muito por aquela ligação. Talvez se eu tivesse demorado mais um dia, igual eu estava planejando, ou quem sabe até 2 dias, minha filha poderia ter ficado com sérias sequelas da doença. Quando voltamos do hospital, plantei muitas rosas no jardim. Achei que a senhora pudesse gostar de ver as rosas. Minha filha viu aquela senhora por mais 1 ano ou 2, não sei, no máximo isso. E depois simplesmente parou de falar com ela. Quando eu perguntava, ela só dizia: "Não a vejo mais, acho que ela foi morar no céu." Gente, coisa não, outra fantasminha camarada. E bom, né, porque tem tanta história assim, de gente que muda pra casa e quem morava lá antes se atormenta a casa, não deixa a pessoa em paz. E nesses casos aqui não, né? Apesar de ter, nesse caso, tem uma manifestação. No primeiro relato, ele não cita que tinha algum tipo de manifestação na casa, que tinha alguém, e só quando realmente os novos moradores da casa precisou, ele se manifestou, né, no primeiro relato. Nesse caso aqui tinha uma manifestação, ninguém via, mas era uma manifestação tranquila, branca, que dava conselhos para a menina, e provavelmente deve ter se apegado à menina, né, para a menina cuidar do jardim e tal. Por ser uma criança é mais fácil de se apegar, né. E é isso, gente, muito bonito o relato também. E a próxima história chama Vovó Cuida de Mim. Recebi um telefonema da minha avó em 1969, o que poderia parecer normal, exceto pelo fato de ela já ter morrido assim, tinha uns 2 dias. Na época eu tinha 18 anos e sempre tive um vínculo especial com ela, sabe? Ela era surda. Ela costumava ligar para os meus amigos e perguntar: "O fulano tá aí?" Mas como sabia que ela não ia conseguir ouvir a resposta, ela dizia: "Diga ele para voltar para casa agora." Meus amigos ficavam irritados com essas ligações constantes e costumavam dizer que eu não deveria ter dado o número de telefone para ela. Quando a minha avó morreu, fiquei naturalmente chateado, mas eu não tinha nenhuma inclinação para espiritualismo e essas coisas. E eu claramente esperava nunca mais ouvir ela, sabe? Mas eu estava errado. Uma noite, em 1969, estava com os meus amigos no porão de um apartamento
na casa de um deles. Quando a mãe de um amigo desceu e disse que eu tinha um telefonema. Quando eu subi as escadas, falei com uma voz familiar e percebi que era minha avó, que tinha morrido recentemente. Antes que eu pudesse perguntar como ela estava falando comigo, mesmo estando morta, ela desligou. Muitas outras ligações se seguiram, mas sempre que eu questionava como ela ainda conseguia se comunicar ou como era o outro lado, ela desligava. Depois de um tempo, as ligações pararam. Nunca encontrei uma explicação para aqueles eventos, mas senti que a minha avó ainda estava cuidando de mim. Gente, mas aí não conta, né? Tipo assim, ela ligava e mandava você voltar, igual ela fazia em vida, ou ela só, e aí, como é que você tá? Enfim, mas mesmo depois da morte, ela seguiu cuidando, né? Vó, né? A minha vozinha é tão especial. A minha avó é muito vó, gente. E é muito bom ter. Enfim, vamos para o próximo relato que chama O Aviso. Tem uma história que é contada muito na minha família, mas sempre por baixo dos panos, para que meu tio não ouça. Quem me contou isso foi meu pai. O meu tio hoje é um homem muito solitário, sabe? Ele tinha esposa e filha, mas perdeu a esposa num acidente de carro. Meu pai conta que na época foi terrível para ele e para a filha. Ele se mudou da casa que morava e tentou seguir a vida dele, sabe? Mas outra tragédia aconteceu. Minha prima adoeceu. Na época eu era bem pequena, tinha assim uns 4 ou 5 anos, eu não lembro direito. Minha prima já era uma moça, acho que tinha uns 16, quando não resistiu mais à doença. Enfim, voltando à história, meu pai conta que no dia em que minha prima morreu, meu tio estava com ela no hospital. Ela estava na cama, tomando muitos remédios para dor, com cuidados paliativos, enfim, aquela situação complicada. Os médicos já tinham desacreditado meu tio. Minha prima estava mais calma que o de costume naquele dia e dormia profundamente há horas, coisa que não acontecia há muito tempo. Meu tio dormia numa poltrona ao lado da cama, quando foi despertado pelo som do celular. Ele ainda estava sonolento e apenas atendeu sem ver quem era. A ligação estava péssima, não era possível entender nada, apenas que era uma voz feminina. Quando meu tio ia caminhando para o lado de fora do quarto, a fim de achar um lugar que o sinal fosse melhor, uma enfermeira entrava para fazer a rotina de sempre, anotar pressão, medir a febre, etc. Meu tio foi até a parte externa do hospital tentando entender o que a mulher dizia para ele, e então a ligação caiu. Ele achou estranho, mas não deu muita atenção, apenas se virou e voltou para o quarto. Acredito que no caminho ele foi pensando no ocorrido e começou a perceber que era tudo muito estranho, principalmente considerando que era assim de madrugada já, né? Quando decidiu olhar quem havia ligado, percebeu uma movimentação estranha no quarto de sua filha, e ao chegar lá foi comunicado que ela tinha falecido. Claro que foi terrível, e ele ficou sem chão, nem lembrando da tal ligação. Dias depois do funeral, ele se lembrou da ligação e decidiu olhar no histórico de chamadas. Imagine só a surpresa que ele teve ao ver que o número que havia ligado para ele era o número da casa que ele vivia com sua esposa. Na mesma hora, ele tentou retornar a ligação, mas em todas as suas tentativas, a voz robótica e automática dizia que o número não existia. Depois disso, ele ligou para meu pai e pediu que fosse em sua casa. Meu pai, sem entender nada, mas com medo do irmão fazer uma besteira com a vida, foi. Imediatamente o encontrou chorando muito, dizendo que precisava tirar a prova se estava ou não ficando louco. Ele mostrou a ligação no histórico de chamadas para o meu pai, que apesar de incrédulo, tentou acalmar o irmão, dizendo que ele não estava louco, e que de fato era o número da antiga casa dele. Com o tempo, meu tio se convenceu de que sua falecida esposa havia ligado, tentando avisar que ela estava indo buscar a filha deles. Por mais estranho que seja, isso de alguma forma confortou. E por mais que ele nunca mais tenha se casado ou assumido qualquer relacionamento, ele seguiu em frente, sempre dizendo que suas meninas estavam se cuidando e o esperando. Gente, estranho, né? Ele não conseguiu nem entender o que a pessoa falava, mas assim, será que ela foi avisar que estava buscando a menina?
Ou será que ela só queria tirar ele do quarto, né? Pra ele não ver a cena, porque é traumatizante. Por mais que a pessoa já tá doente, que você já foi desenganado pelos médicos, que você já tá esperando, é traumatizante, ainda mais se for a filha, né? Nossa, eu não consigo nem imaginar. Então, talvez seja mais do que isso, mais do que contar pra ele que tá vindo buscar a menina. Talvez ela tenha dado um jeito de tirar ele do quarto na hora que a menina ia falecer, pra ele não ficar com aquela cena, sabe? A última lembrança que ele teve da filha dele era ela dormindo na cama tranquilamente, como ela não fazia há muito tempo. Assim, é o que eu imagino. Mas e aí, o que vocês acham que aconteceu aqui? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham dessa seleção, desses relatos. Curte o vídeo, compartilha, se tiver a opção de hypar aí pra mim. E se você tiver alguma história pra me contar, por favor, né? Me conte, eu tô querendo saber, gente. Eu sempre deixo o e-mail na descrição do vídeo para vocês mandarem os relatos de vocês, tá bom? Então é isso. Você já sabe, né? Se você não for inscrito, é um sussurro pra eu mandar, ó, o fantasminha te ligar. Mas o fantasminha é camarada. Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.